Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 8 de outubro de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será o Deus Triuno, a origem da missão. O texto que serve como base para o nosso texto encontra-se em João, capítulo 20, versos 21 e 22, que é também um texto que é uma variação da grande comissão, que faz parte do nosso texto principal da semana, que é Mateus capítulo 28, verso 19. Mas esse texto de João 20, versos 21 e 22 diz assim: Disse-lhes Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Antes de podermos nos dedicar aqui a um aprofundamento ainda maior dentro do nosso estudo da lição da Escola Sabatina, deixa eu compartilhar com vocês uma grande bênção que recebemos aqui no nosso canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Eu não sei através de qual plataforma você está assistindo, talvez esteja assistindo através do WhatsApp, do Instagram, ou quem sabe até mesmo do Facebook. A gente tem alguns amigos muito queridos que têm compartilhado em outras redes sociais. Isso é maravilhoso, porque a gente consegue chegar mais longe do que a gente é capaz de poder imaginar. Muito obrigado a vocês todos. O canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo é um canal do YouTube. E nessa semana, de maneira especial, nós ultrapassamos a barreira dos 33 mil inscritos no nosso canal. Estamos hoje, especificamente, com 33.016 inscritos. Louvado seja o nome de Deus. Independente da rede social através da qual você está assistindo esse mesmo vídeo, eu te desafio a dedicar alguns momentos, dar uma passadinha lá no nosso canal, no YouTube, e ao mesmo tempo deixar ali o seu like, se inscrever, compartilhar o vídeo. E fazendo isso, nós estamos, na verdade, espalhando a mensagem da Palavra de Deus para pessoas que nós não somos capazes de imaginar que talvez estejam ou tenham oportunidade de estudar com a gente. Ok? Se você já tem feito isso, muito obrigado, e se não, por favor, faça. Vamos orar nesse momento? Obrigado, Senhor, por Tua Palavra, obrigado pela certeza que temos de que Tu te importas conosco. Estamos nesse momento colocando diante do Senhor a nossa vida, nosso ser, estamos colocando também os nossos pedidos, também nossos agradecimentos, uma palavra especial de agradecimento ao Senhor, Pai, por nos permitir ultrapassar a barreira das 33 mil pessoas inscritas nesse canal. Obrigado pela oportunidade de poder estudar a lição com eles todos os dias. Peço também uma bênção especial pelos pedidos que estão lá no coração desse meu amigo e irmão que estuda comigo nesse momento. Tu és o Deus do impossível, então pedimos que, mesmo que aquilo que está sendo pedido por esse meu irmão ou irmã é alguma coisa realmente muito difícil, talvez até impossível aos olhos humanos, que o Senhor opere para que o Teu nome seja glorificado através dessa pessoa. Nós cremos realmente que Tu podes e por isso clamamos. Fala conosco agora também através do Teu Espírito, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Pois bem, quando pensamos aqui sobre esse texto especificamente, precisamos nos lembrar que esse texto de João, capítulo 20, versos 21 e 22, é a versão de João da grande comissão. Você se lembra? Eu dei uma informação na lição de ontem, também falamos sobre tanta coisa que talvez você não tenha gravado esse aspecto especificamente da mensagem. Cada um dos evangelhos, desde o primeiro evangelho a ser escrito, que é o evangelho de Marcos, até o último evangelho a ser escrito, que é o evangelho de João, todos eles acabaram trazendo a sua própria versão da grande comissão. Só lembrando aqui um detalhe, ou mencionando aqui um detalhe que talvez você não conheça, cada um dos evangelhos foi escrito para um público diferente. Por exemplo, o evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, que foi discípulo de Pedro. Ele escreveu baseado naquilo que foram sermões, provavelmente os ensinamentos, que Pedro ministrou a respeito de Jesus. Então, é a visão de Pedro a respeito de Cristo Jesus. Mas ele foi direcionado para um público específico, o público dos romanos. Provavelmente João Marcos, juntamente com Pedro, tenham chegado até Roma e tenham pregado nessa mesma cidade. Existem, pelo menos, algumas tradições cristãs que falam a respeito disso. O fato é que Marcos é um evangelho muito prático. Então, até o processo da grande comissão também é um processo extremamente prático
e ao mesmo tempo expansionista, porque para os romanos que estavam num processo de conquista do seu império, eles queriam saber o seguinte: quem é que manda nesse negócio? Quem é que tem poder e autoridade? E todo poder e autoridade são dados a Jesus Cristo. Ele está sempre em ação. Cada embate de Jesus com as forças do mal, Jesus está vencendo. Então, quando ele termina, a grande promessa é de que o Espírito Santo viria sobre aqueles que estivessem seguindo a Jesus, que quem cresce e fosse batizado seria salvo, e aquele que não cresce seria condenado. Mas aquele que cresce receberia o Espírito Santo de Deus, poderia até mesmo beber, se fosse envenenado por alguém, o veneno não faria mal. Se fosse picado por cobras venenosas, também seria livrado pelo Espírito Santo do Senhor. Você percebe aqui uma visão de poder, de força, de proteção enquanto você está pregando o Evangelho. Mateus, que foi o segundo evangelista a escrever, ele já escreveu para um público judeu. Um público que tinha bem claro alguns pilares da fé. Para o judeu do primeiro século, eles eram um povo escolhido por Deus, e o indivíduo, para poder ser salvo, ele tinha que se tornar judeu. Mateus, portanto, agora falando para judeus, ele vai dizer, e Jesus falou para a gente, nós somos judeus, nós discípulos. E ele falou para a gente, vamos por todo mundo todo, a cada tribo, nação, povo, língua, preguem para essas pessoas, façam discípulos, batizem essas pessoas. Veja, ele está falando para um público que está imaginando que para o outro se tornar judeu, ou se tornar salvo, ele tem que se tornar judeu. Para se tornar judeu tem que ser circuncidado. E ele vai dizer, não, você tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ensinar essas pessoas aquilo que vocês mesmos aprenderam. Ele está colocando uma dimensão coletiva, a dimensão mundial. Quando você vai chegar em João, que foi o último evangelho a ser escrito, na época de João, o gnosticismo já estava em voga. O gnosticismo já não acreditava numa grande quantidade de coisas. O gnosticismo, por exemplo, entre outras coisas, ia dizer que Jesus não era essa história de Jesus Deus, não era bem assim. Ele parecia ser um ser humano, mas não era um ser humano mesmo de carne e sangue. Apenas um Deus. E como é que essa história de 3 pessoas... E João vai deixar muito claro no seu evangelho. João, ele vai escrever para tentar mostrar que existe um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso agora, no texto da grande comissão de João, ele vai dizer, é Jesus quem está dizendo, quando ele aparece aos discípulos, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou. Olha, aqui então, a segunda pessoa da Trindade Divina, Cristo Jesus está falando, ele vai dizer então, o Pai me enviou. Então aqui já aparece em 2. Eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então aqui você vê as 3 pessoas da Trindade Divina. Você vê aqui o Pai, que é aquele que envia, Cristo Jesus, que é aquele que salva e agora promete o poder e força para poderem conseguir cumprir a missão, mas ele vai agora enviar o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade Divina, que vai capacitar os discípulos no cumprimento da missão. Então, você vai encontrar aqui essa dimensão trinitariana de forma muito clara aqui em João. Em João, o tempo todo, você vê Jesus se referindo ao Pai. Por exemplo, quando Filipe, já lá no capítulo 14, ele vai dizer para Jesus, olha, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus vai dizer, Filipe, estou há tanto tempo com vocês. Vocês ainda não entenderam? Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas ele, logo na continuidade, vai dizer, mas eu preciso voltar para o Pai, porque se eu não voltar, o Espírito Santo não virá. E vocês precisam que ele venha, porque ele vai capacitar vocês para poderem testemunhar a todas as pessoas. Ele vem para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai ser mencionado por Cristo de forma abundante, tanto o Pai quanto o Espírito Santo. A palavra Trindade, ela não aparece em nenhum momento da Bíblia, mas esse conceito de 3 pessoas coeternas aparece o tempo todo dentro do contexto do Novo Testamento. E quando você vai entender esse aspecto no que diz respeito à questão da grande comissão, é o Pai quem envia. O Pai enviou Cristo Jesus. E Cristo Jesus agora vai nos enviar em nome do Pai. Mas para que nós consigamos ir, nós primeiro temos que receber do Espírito Santo de Deus.
porque é Ele quem nos capacita para podermos chegar até lá. Você percebe, na Bíblia, de uma maneira geral, a Trindade Divina o tempo todo está trabalhando para poder salvar. A Trindade está em missão. E exatamente porque a Trindade está em missão, é que nós somos desafiados a nos unir ao Deus triuno, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para podermos também cumprir a parte que nos cabe no contexto da missão. A Bíblia vai mencionar que o Pai, por exemplo, ele vai se envolver na missão porque ele amou. Jesus vai apresentá-lo no Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, segunda pessoa da Trindade, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele vai dizer, no contexto do capítulo 3, que ele está tendo a conversa com o próprio Nicodemos, que é um líder religioso. E Nicodemos vai dizer, mas escuta, o senhor falou aí em nascer de novo, o Pai, quer dizer, como é que funciona isso? Como é que eu posso nascer de novo? Jesus vai dizer, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito é como o vento, você não pode ver, mas você sente o efeito sobre você. Aquele que é nascido do Espírito é assim, ele é guiado pelo Espírito, é dirigido pelo Espírito. Ele vai, já no capítulo 3, mostrar Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando para poder salvar todas as pessoas. E agora, quando nós somos chamados a nos unir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em missão, a promessa é de que o amor do Pai vai nos constranger a dimensão de envio de Cristo Jesus, porque antes dele poder dizer para a gente vai, ele primeiro veio. Ele nos deixou o exemplo do que é ir, do que é se desgastar, do que é trabalhar em favor da salvação do outro. E o Espírito Santo é aquele que vem para nos capacitar. Cristo Jesus, quando veio, Paulo vai falar sobre isso. Ele veio como o segundo Adão. Onde o primeiro Adão falhou, ele veio para poder vencer. Então ele não podia ter nenhuma vantagem em relação ao primeiro Adão. Ele não usou o seu poder enquanto Deus, enquanto estava aqui na Terra. Todos os milagres que ele efetuou no poder do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade Divina. Por isso, quando Jesus vai falar para os discípulos e vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E se vocês acham que eu tenho feito grandes coisas, vocês farão coisas maiores ainda. Porque eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, eu enviarei o Espírito. O mesmo Espírito que agia em Cristo Jesus é aquele que está disposto a agir em nós. E que quando agiu através dos apóstolos, eles foram capazes de fazer coisas que jamais sonharam ser capazes de poder fazer. Portanto, é esse Deus triuno que olha para você e para mim e diz, vamos trabalhar juntos em missão? Eu sei que, e a gente tem batido muito firme nessa tecla, o desafio que foi feito na quinta-feira da semana passada foi de você escolher uma pessoa por quem você iria orar durante toda essa semana. Eu espero que você tenha feito isso. Se você não escolheu ainda dá tempo. Escolha uma pessoa, ore por ela. Peça para que esse Deus triuno te capacite para que você seja relevante na vida dessa pessoa. Clame a esse Deus triuno para que o amor do Pai inunde o seu coração. Para que a mesma dimensão de envio que Cristo Jesus experimentou também possa nos impulsionar a ir com Ele. E que o Espírito de Deus que capacitou Cristo Jesus para a missão que também nos capacite você a ser relevante na vida dessa pessoa. Que Deus te use grandemente enquanto caminha junto com a Trindade Divina em missão. Durante todo esse dia, seja esse parceiro da Trindade Divina enquanto salva pessoas. Eu estudo a lição. E você?